Olá galera, seja bem-vindo aí ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores, iniciando aí 2026, primeiro vídeo do ano aí ó. Vou falar do meu modo operacional e o que aconteceu aqui desde o dia 2. Talvez fique um pouco longo, mas que eu possa falar aqui pode estar ajudando vocês aí, tamo junto. Então bora pro vídeo sem enrolação. Vamos lá galera. O gráfico começou aqui ó, no partido de 2026, né, no dia 2 aqui ó, começando aqui, né, aqui, deixa eu começar fazendo a leitura aqui ó, daquilo que eu, né, que eu entendo aqui ó, que eu faço nas minhas marcações. Aqui ele tinha um fundo, certo ó? Deixa eu voltar aqui ó, no último dia do ano passado, aqui ele deixou um fundinho. Quando ele rompeu a máxima do candle 40 aqui ó, ele rompeu, validou esse pullback aqui como um fundo. Então aqui eu tenho esse fundo aqui, tá? Ele quebrou aqui ó. Aí quando ele rompeu esse fundo, ele fez um falso rompimento, tentou devolver, era para ele dar continuidade, ele subiu, quebrou aqui, quebrou a estrutura. Então ele quebrou a estrutura, deixando essa máxima, certo ó? Deixando essa máxima aqui do candle primeiro candle do dia. Fez o pullback, tentou romper aqui ó, ele voltou. Por isso que eu falo, quando o pullback, existe dois fundos, né? No caso aqui ó, aqui não foi um fundo, esse candle 2 aqui, aqui é o pullback, mas não é um fundo, porque ele ainda não tinha rompido aqui ó, a máxima do candle 6, do candle primeiro aqui ó. Então o fundo válido é esse aqui ó, do candle 113 ó, do candle 113. Por isso que talvez muitos compram aqui, põe stop aqui embaixo e é violinado, dependendo. Então, e aqui serve como suporte. Ele foi, a partir do momento, esse candle 12 rompeu, opa, ele validou aqui como fundo válido. Então eu tenho aqui ó, tanto esse como esse outro fundo aqui ó. Agora sim eu tenho esse fundo válido. E esse aqui, esse agora, quando o candle 12 rompeu, o candle 11 ficou um fundo válido. Opa, então beleza. Então esse daqui, opa, eu já posso eliminar e ficar de olho só nesse candle aqui. Agora aqui, ó, olha o grande detalhe aqui, galera. Se vocês voltar um pouquinho para trás aqui, ó, eu tenho uma máxima lá em cima lá. Esse candle verde aqui, ó, essa máxima aqui. Dessa máxima ele fez um falso rompimento, ele foi e voltou, fez um falso rompimento. No candle a candle é uma negação, mas eu olho de forma diferente, né? Foi um falso rompimento. Quando ele voltou aqui, ó, com o candle 14, ele fez uma negação aqui, ó. Ele trabalhou acima, ele fez uma negação de rompimento. Então ele teria que voltar aonde, ó? Aonde houve uma quebra de estrutura, aqui houve uma quebra, aqui houve uma quebra de estrutura. Essa aqui estava fácil, galera. Máxima, mínima, região dos 50%. Então, quer dizer, quando ele voltou aqui, ó, violinou, poderia ter batido aqui, ó, essa venda aqui, ó. Deixa eu ver quem tá ligando aqui. Então, poderia ter batido nessa venda aqui, até os 50%. Por quê? Quando há uma quebra de estrutura, com uma quebra de estrutura, ele vem dos 50%. Porém, aqui houve uma negação de rompimento. Se ele ganha os 50%, a probabilidade dele é buscar o fundo. E aqui, ó, ele fez uma estrutura de baixa. Opa, cadê aqui? Deixa eu só pegar aqui a onda aqui. E aqui, ó, ele veio quebrando a estrutura que estava aqui, ó, fez um pullback aqui, ó, e voltou. O pullback no caso é o candle verde aqui, mas ele deixou essa máxima, fez aqui e voltou. Depois ele fez de novo um pullback aqui, ó, respeitando o rompimento e voltou a descer. Então aqui, ó, nesse candle aqui, ó, seria uma boa entrada em qualquer um deles, porque se a partir do momento que ele fez essa quebra de estrutura, deixa eu dar um zoom aqui para dar uma melhorada. Olha lá, ele foi aqui, ó, ele veio a partir do momento, esse candle 18 seria o ideal, mas quem bateu aqui também, ó, poderia ter deixado stop lá em cima, que eu fiz essa vendinha aqui, né? Pegou toda essa pernada aqui, ó. E depois é só continuar a favor da tendência, entendeu? Olha aqui, ó, eu tenho esse fundo aqui, ele veio e rompeu, houve o rompimento. Então é só dar continuidade, ó. Houve um rompimento. Quando ele parou aqui, ó, ele deu continuidade e deixou a mínima aqui, ó. Eu não gosto desse candle sem vida aqui, ó. Esse candle 25 aqui, ó, ele parou o movimento aqui, ó. Então temos o que? A Fibonacci. Pode fazer o que?
a fibra de continuação do movimento, para buscar o fundo, porque aqui ele fez isso aqui, ó. Ó, ele vem para... Deixa eu tirar o imã aqui, que às vezes o imã atrapalha. Aí, deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu só tirar isso. Vamos tirar isso aqui agora. Então, se for seguir só o rompimento, ó, houve um rompimento aqui, ó. Candle 23 rompeu a mínima do candle 19, porque a mínima do candle 19 é o fundo, ó. E aqui, ó, ele só estava fazendo aqui, ó, estrutura de baixa. Então aqui, ó, aí houve essa pernada aqui para cima. Você tem que ficar só esperto com essa pernada aqui, ó. Ele voltou, certo? Ó, ele veio aqui. Então a obrigação dele, né? Claro que não tem, a gente fala obrigação, mas a gente sabe que o mercado, né, se for ver pela tendência, ele tinha que fazer isso para dar continuidade, romper o fundo, que é esse cara aqui, certo? Só que aí, se você reparar, eu tenho esse retorno aqui, ó, que é do pullback desse 50. Como ele não fechou aqui acima, não houve uma negação. Então ele tem esse fundo aqui, mas eu fico de olho nesse aqui, ó, nesse principal. Quando ele chegou aqui, ó, dessa pernada, eu também tenho 50%. Então tem que ficar de olho aqui, ó. Entendeu? Ó? Ficar de olho aqui, ó, porque ele veio no 50%, ó. Ele voltou. Quer dizer, esse candle aqui, ó, poderia ter dado continuidade. Ele devolveu. Nessa que ele devolveu, já era. Já era. Candle 30 bateu aqui, ó, stop bem aqui acima desse candle aqui, ó. Poderia pegar esse scalp aqui, né? Vamos ver quantos pontinhos que deu aqui, ó. Olha lá, 200, 300 pontinhos aqui, ó, para ficar aqui, ó, com o stop aqui em cima. Um stopinho de 200, 250 pontos. Que nesse operacional, às vezes o stop fica um pouco grande, mas, né, tá valendo. Deixa eu mostrar aqui, eu já tô numa operação ali também, ó. Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar rapidão lá. Olha lá. O que aconteceu aqui? Aí, já estamos com 1000 pila ali já. Veja bem, logo no início do dia, deixa eu fechar isso aqui, que é para ficar fácil para entender aqui. O gráfico abriu aqui, lógico, né? Abriu, ele veio aqui. Então aqui eu tive um rompimento, ó. Eu tive um rompimento aqui. Então ele deixou essa mínima, testou a mínima. Quando ele voltou aqui já era. Entendeu? Bati aqui por quê? Porque a hora que ele testou a mínima e voltou aqui, e aqui ele já tinha aberto aqui em cima aqui, ó. Se ele abriu aqui em cima e voltou, ele não deu continuidade. Quando ele voltou para cá, ele poderia buscar aqui o topo, e foi onde ele buscou. Então aqui ele criou uma negação. Mas a negação que está escrita aqui, ó, foi desse contexto aqui, ó. Aqui eu tinha um topinho, ele foi, deixou uma máxima e fechou aqui abaixo. Ele fez uma negação. Então ele vinha buscar o que? Aqui, ó, ele já testou aqui também, tentou subir, parou no ponto de negação, ó. Parou aqui no ponto de negação, ele não rompeu, ó. Fechou abaixo do ponto de negação. Então ele veio, fez o pullback, testou o ponto de negação e foi buscar. Busquei até aqui embaixo aqui. E daí já foi uma negação. Então quando o gráfico voltou lá para cima também, ó, e depois aqui também eu tenho outra negação aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, ele fez o pullback, rompeu. Vamos ver aqui o candle. Não gosto desses candles sem vida aqui, ó, porque independente se foi aqui ou se foi aqui, ó, qualquer um desses dois aqui, ó, dessas mínimas que ele rompeu e fechou acima, foi uma negação. Então a probabilidade dele é voltar o que? No 5, porque aqui também voltar nos 50%, que aqui eu teria, ó, hoje deu um monte de negação aqui, ó. Entendeu? Houve uma negação. Se houve a negação, ele vai buscar o topo, né? Vai buscar o topo aqui. Então ele foi aqui, fez, depois foi lá em cima. Aonde que, aí na marcação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a negação aqui, que eu tô olhando outra coisa aqui, aí me perdi aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma negação, certo? Até vou deixar aqui o, deixa eu colocar aqui essa mínima aqui, que não é um candle verde não, né? Deixa eu ver aqui. Esses candles sem vida aqui eu gosto de marcar, não gosto de... Então não é um candle verde. Então o rompimento foi aqui, ó, nessa mínima aqui, ó. Foi nessa mínima aqui, ó. Então aqui houve uma negação. Se houve a negação aqui, vai buscar os 50%. Porém ele já veio dos 50%. Entendeu? Se a gente colocar aqui, ó, porque aqui houve uma quebra de estrutura. Então aqui foi uma quebra de estrutura, tem a máxima lá em cima e a mínima aqui, ó.
Deixa eu tirar essa linha dali. Então, aos 50%. E no 50% o que ele fez aqui, ó? Estrutura. Puxa vida, não costumo com esse negocinho aqui. Estrutura de alta. Ó. Fez estrutura de alta. E o que eu tenho aqui em cima? Além desse topinho que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o que? Ó, eu tenho esse topinho aqui, mas eu tenho essa negação. Então esse ponto aqui, ó, dessa máxima aqui, ó, virou um ponto de negação. Ele foi e testou aqui, ó, nesse candle verde. Esse candle verde aqui, ó, serve como gatilho. Vamos colocar aqui um volume, caso alguém tiver dúvida, põe o volume ali para ver. Entendeu? Aqui, ó, o volume crescendo. Tá vendo aqui, ó? O volume cresceu, ó, acima de todos os outros, e ó, ele violinou. Então o rompimento dele, né? Eu marco sempre agora eu já não marco mais, porque eu já acostumei. Mas no rompimento dele, ó, serve como uma possível reversão. Pode ser um candle de reversão, entendeu? Você pode marcar ele como uma possível reversão do movimento. Vamos ver se já está chegando perto lá do nosso alvo. Está encrencando aqui, ó. Então eu coloquei em risco, 200 e pouco para pegar aqui, ó. Então vamos deixar ali até, entendeu? Então porque eu tenho esse ponto de negação, só que aqui eu tenho na região dos 50%. Aqui, ó, eu tenho essa mínima aqui, ó, que no caso virou fundo, né? E essa mínima pode servir de suporte, ó. Ele quebrou aqui, ó, e aqui também, ó, pode ver, ele deixou essa máxima, certo? Ó. Olha só, quanta informação, hein galera, para virar a chave, hein, ó. Assista esse vídeo depois de novo, para vocês pegar o, né, pegar as informações aqui, ó. Ele fez a estrutura de alta, deixou essa máxima aqui, ó, do candle 41 mais alta, certo? Vamos tirar esse topinho daqui. Deixou aqui, ó, aqui ele violinou, entendeu? Ele não fechou acima, então, quer dizer, ó, conforme ele fechou aqui, ó, ele fez outra negação aqui, ó. Ó, só para você ver, galera. Negação de, pode ser que a negação falha? Pode, entendeu? Tem que ver o contexto do gráfico maior, né? Por enquanto nós estamos analisando só isso. Mas aqui ele pode voltar aqui nos 50, que nem aqui eu tenho esse rompimento aqui, ó, desse candle, ele veio, deixou uma mínima, voltou. Então eu tenho aqui para ele testar ainda a mínima desse candle aqui, ó, que ele já testou com esse vermelhinho, mas tem que testar com o verde. Então veja bem, eu tenho uma negação aqui, tenho uma negação aqui. A negação, toda negação é 50% o primeiro alvo, né? 50%. Opa, aqui, ó. Ele deixou essa mínima, ó, tá na região dos 50%, então ele pode querer voltar, mas eu acredito que ele vai voltar aqui, ó. Por causa de quê? Agora sim, por causa daqui, ó. Como ele veio no ponto de negação e respeitou, então a probabilidade dele voltar nos 50%, entendeu? Porque aqui também eu já tinha um topinho, ó, aquele topinho que eu tirei aqui, ó. Eu já tinha esse topinho aqui, então ele está numa região de resistência aqui, ó. Então a probabilidade dele poder voltar aqui nessa região. Eu tenho esse rompimento aqui também, ó, que serviu de suporte aqui, ó, pro preço aqui, mas não estou levando em consideração isso não. E também o risco que eu coloquei é bem pouco perto do que eu já tenho, né? Então por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Isso é, e aí se ele voltar aqui, ó, ele pode testar o que? O ponto de negação, ó. Esse ponto aqui, ó, ainda, ele pode vir até aqui, ó. Entendeu? Poderia fazer parcial, mas eu já coloquei meu objetivo aqui, ó. Então vou deixar aqui. Então vamos deixar ali. Então é isso aí, galera. A negação é um negócio que funciona. Caso tiver dúvida, só vamos anotar aqui, ó. Houve uma quebra de estrutura aqui, certo? Ó. Ele foi, fez um pullback aqui, ó. E se sempre marca o fundo, né? Para quem ainda não acostumou, sempre marca o candle antes do candle verde aqui, ó. Pronto, você marcou o fundo, beleza. Ele quebrou o fundo, aí você vai esperar o pullback para poder, né, para você poder fazer a venda. Porém, é o seguinte, ó lá, ele tentou subir e tentou cair de novo. Marcou a mínima de novo. Opa, aqui ele rompeu e negou, né? Fez um falso rompimento aqui. Então, beleza. Vou esperar o que? Uma quebra de estrutura de novo. Aonde que ele deixou? O candle verde antes do candle vermelho. Esse candle aqui, ó. Pô, beleza. Agora eu tenho o que? Uma quebra de estrutura aqui, ó. Com uma quebra de estrutura aqui, eu tenho a Fibonacci. Olha lá.
Ele veio até a região dos 50% e caiu, certo? Então, quer dizer, ele veio todo nisso aqui, era para ele vir e quebrar, né? E no caso da continuidade, vir e dar continuidade. Porém, eu tenho esse rompimento aqui, ó. Aí ele deixou essa máxima aqui, ó, do candle 12. Ele deixou essa máxima. Aí eu tenho o que? Como ele quebrou essa estrutura, eu também tenho essa fibra aqui, ó. Como ele estava aqui primeiro, ó, ele veio e testou 50%. Deixa eu tirar essas linhas aqui dessa propriedade. Deixa eu tirar aqui o propriedade, linha de extensão, a linha de tendência não. A esquerda não mostrar. Aí, agora ficou melhor. Então aqui, ó, eu tenho que ele parou nesse candle aqui, ó. Então ele veio daqui, ó, dessa mínima a essa máxima, fez aqui uma correção no rompimento, né? Porque teve esse rompimento também. Fez uma correção, tentou subir, não conseguiu. O próximo testou para cima e vai buscar os 50%. Olha lá onde ele veio buscar os 50%. Daqui, ó, e aí muito vai querer vender para buscar o fundo. Não, eu tô aqui eu tô em alta ainda, ó. Ele fez isso, ó. Ele está em alta aqui ainda, mas antes desse candle aqui, como você ia saber se ele estava em alta? Porque ele não rompeu a mínima do candle 13, ó. Entendeu? A mínima do candle 13 serve como suporte, né, para ele. E depois aqui, olha que interessante, né? No candle a candle, olha para você ver uma dica interessante, galera. No candle a candle, se quiser, você pode marcar também aqui, ó, deixar marcado. Você viu que ele quebrou a estrutura, ele fez uma estrutura de alta, certo? Ó, ele está aqui, ele veio e quebrou a estrutura, ó, fez uma estrutura de alta. Só que aqui, ó, no candle 15, o candle 15 ele rompeu a mínima do candle 14. O candle 16 ele devolveu. Então aqui no candle a candle é uma negação de rompimento. No candle a candle é uma negação de rompimento. E toda negação, a maioria das vezes ele volta a testar, né? Tem vezes que ele não testa, mas quando ele testa, olha aqui, ó, eu peguei também essa compra aqui toda aqui, ó. Ele testou aqui, ó, ele testou, a hora que ele voltou para cima, aqui você poderia ter batido comprado com o stop aqui embaixo. Por quê? Porque ele veio testar o ponto de negação, entendeu? Ele testou o ponto de negação, é um stop muito curto, entendeu? Um stopinho muito curto, ó. Ó, ele mostrou fraqueza, 220 pontos, você ter pegado toda essa pernada aqui, ó, 1000 pontos. Então são dois tipos aí de ponto de negação. Um ponto de negação é do candle a candle e a outra negação é quando ele volta, né, no rompimento, né? Que nem no caso, vamos ver se aqui foi. Aqui, ó, que nem no caso aqui, ó. Aconteceu aqui e depois teve outro aqui, ó, outra negação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma. Ó, mínima do candle 25, candle 29, ele abriu e fechou abaixo da mínima. Quando o candle 30 voltou e fechou acima, ele criou uma negação. Entendeu? Ele criou uma negação. Então aqui, ó, poderia ter entrado logo aqui, ó, com o stop aqui abaixo, ó, onde eu entrei de novo. E aqui, ó, parcial aqui, ó, porque é o 50% aqui, né? Houve a negação e vai voltar no 50. Porém, a perna de alta, né? Aqui foi o pullback dessa perna aqui, então ele teria que buscar a máxima, mas, né, como eu tenho um candle gatilho aqui, tenho 50%, eu faria parcial aqui com o final lá. E aqui virou um ponto de negação. Vamos voltar aqui para ver se ele respeitou ou se ele rompeu. Olha lá, aqui ele tentou aqui, ó, só que ele não ganhou a máxima. Aí como aqui serve como ponto de negação, quando ele violinou aqui, ó, vamos colocar aqui um volume. Ó, aqui já está no final do dia, mas o voluminho aqui, olha aqui para você ver, ó. Tem esse volume aqui, vamos ver se é esse aqui, ó. Esse volume está maior do que os outros, então quer dizer, no rompimento da máxima dele me serviria como que um indício de reversão de movimento, entendeu? Só que daí ele não rompeu, ó. Quando esse aqui quebrou aqui, ó, já era, dava para fazer um scalp. Eu tentaria o scalp até essa mínima aqui, ó, né? Não saberia se ele ia romper, né? Até essa mínima aqui, que aqui também acabou o dia. Então a minha leitura é baseada nisso, galera, em rompimento, né? No caso de rompimento,
aqui, ó, que ele pode voltar e querer me tirar, mas eu tô pagando o preço, né? Tô pagando aí mais um dia positivo aí, ó, no operacional. E deixa eu tirar isso aqui. Então é isso aí, ó, a minha leitura é uma leitura simples, mano, que faz você enxergar para onde o mercado vai. Como é que você vai entender para onde o mercado vai? Baseado nos rompimentos de máxima e mínima também, ó. Que nem aqui, ó, a mínima do candle 12, certo? Já vou marcar ela, beleza. Quando ele fez esse candle vermelho, vou marcar a máxima do candle verde antes do candle vermelho. Para mim aqui, quando ele romper o fundo, serve como topo. Se ele voltar aqui, ó, e não romper aqui, quebrar, ele quebrou a estrutura aqui, né? Aí fica valendo, o fundo fica o candle 12. Como ele veio, fez o pullback e rompeu com o candle 21, então ele validou esse cara aqui, ó, o candle 16 como topo e o candle 19 como topo. E aí eu vou seguindo ele. Quando ele fizer outro candle verde, eu fico na expectativa dele romper. Aqui foi só ruído, aqui tem um candle sem vida aqui que não fala se é vendedor ou comprador. Então eu marquei esse candle ali. Então fica a hora que ele voltou aqui para cima, pronto, ele já criou uma negação, mudou a estrutura do negócio, né? Quando ele já quebrou essa estrutura aqui, ó, ele veio, quebrou. Opa, ele está na região dos 50%, então eu já sei que a probabilidade dele, ele está no 50%. Vai depender da estrutura que ele fizer aqui para ele dar continuidade ou para ele subir, né? Então foi aonde que ele negou aqui, ó. Ele fez uma falha de rompimento, ó. Ele deixou aqui, ó, uma mínima mais alta, entendeu? Na hora que ele voltou para cá, aqui mesmo já dava para ter batido para pegar pelo menos esse pedacinho aqui, ó, porque já tinha o ponto de negação. Então sempre é bom marcar. Entendeu? Aqui eu tenho um fundo que pode servir de suporte. Aqui também eu acredito que ele vai vir buscar aqui porque tem liquidez aqui. Depois disso aqui, ó, eu tenho esse ponto de negação, ó. Entendeu? Tem esse ponto de negação que mesmo que ele não venha hoje, ele pode chegar lá e me estopar e tirar eu. Entendeu? Pode acontecer? Pode, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui já houve uma quebra de estrutura, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Ó, aqui houve uma negação, certo? Aqui já houve a negação, ponto. Já confirmei que houve a negação. E agora aqui, ó, aqui houve uma quebra de estrutura. Não foi, ó, ele veio, fez o pullback, coisou, quebrou a estrutura. Quebrou essa estrutura aqui. E agora, o que você tem que fazer? Pô, vou ver agora aqui, ó, porque se você for analisar bem aqui, ó, ele rompeu aqui, deixou uma mínima, fez uma negação aqui também. Ó, vamos até tirar aqui antes de eu marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Quer ver, ó? Ó quanta negação que tá dando, ó, pra você ver, ó. A negação até da outra aqui, ó. Agora, ele deixou essa mínima aqui, certo? Ó. Ele fez o rompimento, veio, fez o pullback, deixou essa mínima, nada. Quando ele fechou aqui em cima, ele fez uma negação de rompimento. Mas e agora? Para onde eu vou? Sendo que eu tenho uma negação vindo para baixo e tenho uma negação indo para cima. Pô, agora você vai ter que usar do que? Dos artifícios que você tem, né? Do que? Da Fibonacci. Eu tenho uma quebra de estrutura aqui, tenho uma quebra de estrutura aqui. Opa! Mínima, máxima. Pô, já arrumei essa fibra aqui, deixa eu arrumar de novo aqui. Aqui, não mostrar, aplicar. Ah, é definir como padrão. Então, beleza. Deixa eu só mudar a cor para enxergar ali. Olha lá. Deixa eu dar um zoom também. Agora pronto, se você ficou na dúvida, agora eu tenho o que? Eu tenho essa Fibonacci. Porém agora aqui, ó, como ele quebrou a estrutura, eu tô na estruturinha de alta, né? Eu tô em alta aqui ainda. Então agora vai do risco que você quer correr, porque eu tenho duas. Só que ele já fez essa negação aqui. E essa negação, vamos ver na onde que ele parou aqui, ó. De repente eu até... Aí nessa negação, aí eu vou marcar de novo, fazendo as análises, né? Tô fazendo análise aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho essa mínima e tenho essa máxima. Região dos 50%. Ele nem veio na região dos 50% aqui ainda, entendeu? Então quer dizer, a probabilidade, ele pode chegar lá em cima, voltar, estopar e depois voltar, mas eu não acredito não. E ainda por cima, eu tenho que aqui, ó, tenho o que do gatilho, tô na região dos 50% dele, que é dessa fibra aqui, ó.
ele tem que voltar aqui, de repente ele faz o candle, rompe aqui os 50%, ele vai fazer uma nova negação nesse topinho aqui, ó. Ah, aí já era, aí pode acrescentar o contrato aqui, ó, porque ó, eu tenho a quebra dessa estrutura, ó, ele abriu e fechou aqui acima. Então de repente se esse candle acabar aqui, ou de repente o outro vir e descer, ele vai fazer uma negação de novo, confirmando essa negação de novo. Aí ele tem esse alvo aqui para chegar aqui, ó. Então vamos dar uns 5 minutinhos aqui para ver. E vamos ver aqui o que vai. E o meu stop tá ali em cima, acima do topinho ali, ó. Entendeu? Estamos lá com 5, 15, 20. Entendeu? Eu acredito mais que ele vai buscar aqui, ó. Ele vai vir buscar até esse ponto de negação. Então, galera, não é difícil, tá ligado? É só ir marcando, ó, o candle verde antes do candle vermelho, né? Uma coisa que eu aprendi aí, que facilita. Porque aqui, pra mim, quando ele rompeu aqui, aqui é o topo, aqui é a máxima. Entendeu? Se você marcar isso aqui como topo, você está arriscado. Às vezes ele vinha até, porque daí você vai buscar o alvo, ele não vai no alvo. Que nem aqui, ó, a mínima. Né? Eu tenho esse fundo aqui, ó, o candle 20, 26 aqui, ó, é o fundo. A mínima, aqui o candle 27 deixou uma mínima. Entendeu? Então, ó, é totalmente diferente, porque às vezes ele dá uma reladinha só aqui, ó, e deixa isso aqui, não pega esse aqui. Entendeu? Por isso que é bom marcar os alvos. Olha lá, tá vendo? Ele já fez uma negação, quer dizer, ainda não fez, né? Porque esse aqui ainda não rompeu ainda. Esse aqui tanto pode subir como pode descer, ó. Então tá ali. Mas se ele fechar abaixo ali, ele já fez outra negação. Daí pode acrescentar mais contrato. Entendeu? Vamos tirar isso aqui, ó. Cadê? Ponto de negação aqui, a mínima desse candle aqui, que foi o último que ele me deixou a mínima, fez o pullback e rompeu. Então isso aqui está descartado, tá só isso aqui. Entendeu? Então quer dizer, ele tem duas aqui, ó. Ele pode dar continuidade aqui, né? Ou ele pode negar. Então eu tô ali. Por isso que às vezes quando tiver duas probabilidades, você calcula, né? Tipo, você vê o risco que você vai correr, mas calcula. Que nem aqui no caso eu já, né? Eu calculei aqui. Pô, beleza, ele veio aqui, parou, ele tinha que descer no 50%. Porque se ele chegou lá no topinho ali, ó, né? Porque quando ele rompeu, ele tem esse topo lá em cima também, né? Ó. Tem isso aqui também. Entendeu? Mas ele parou aqui, no ponto de negação que foi aonde ele negou aqui. Então ele tem que voltar aqui nos 50%. De repente acontece alguma coisa, ele vai embora. O mercado não, né? A gente sabe que ele não vai fazer o que a gente quer, né? Mas pela minha leitura, eu corri esse risco. Mínima, máxima, região dos 50%. Ele não veio nos 50% ainda. Então, de repente, então aí acontece o que? De repente pode ser também uma negação fake, entendeu? Ele pode negar aqui, né? Querer vir pra cá e depois subir, né? Que nem ele fez, vai fazer o pullback e subir, né? Pode acontecer. Eu não acredito não, mas pode. Entendeu? E agora? Ah, se ele vem aqui e faz a estrutura de alta, vou sair da operação? Mas não tem nem como eu sair da operação agora. Por quê? Porque se ele não vir aqui, ó, não me tirar, eu tenho que correr esse risco, ó. Vou fazer o quê? Entendeu? Que o alvo estava na negação aqui, ó, quase ó, um pouco mais aí, de 2 para 1. Mas eu já deixei aqui porque aqui eu sei que tem a liquidez, né? Então já seria um ponto que eu teria, vamos supor, entre aspas, né, uma certeza. E é isso aí, galera. Mais pra frente a gente vai estar ao vivo, vamos fazendo uns vídeos aí. Espero que possa estar ajudando aí, né? Espero que possa estar ajudando. E vamos pra cima, hein? Olha lá, tenho esse rompimento aqui também. Agora esse aqui pode sair fora, mas vamos deixar marcado aqui, né? Que é para esse rompimento é daqui, ó. Então, ó, vocês já estão ligados.
fez uma negação e aqui também está fazendo uma negação. E olha para vocês verem como é que funciona, né? Como é que baseada, né? É aquilo que eu falo, não é toda negação que você vai entrar, mas você já tem uma noção para onde o mercado vai. É isso que eu tento passar. Você vai ter uma noção para onde o mercado vai. Ainda que ele me estopa lá, ó, pra você ver, eu já tinha ficado positivo, depois ó, fiquei positivo aqui, depois fiquei negativo, agora ele está no 0 a 0, deixa eu ver. Olha lá, está no 0 a 0. Mas aí ele te mostra mais ou menos ali para onde é a direção do mercado. Aí vamos pegar um tempo gráfico maior agora, de um dia, diário. Não, diário não, vamos pegar os 60 minutos. Ó, se você usar os 60 minutos agora, vamos pegar aqui, tá com as marcações, deixa eu ver, candle gráfico limpo, deixa eu limpar esse gráfico aqui, estudo, beleza, eu vou pegar aqui agora. Então aqui houve uma quebra de estrutura, ó, certo? Aqui houve uma quebra de estrutura. Aonde teve outra quebra de estrutura? Ele veio, aqui não quebrou, ele quebrou aqui, ó. Essa quebra de estrutura aqui, ó, também. Apesar que aqui, ó, tem que analisar qual que foi a quebra de estrutura da pernada, né? Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, ele deixou essa mínima aqui, ó. Desse candle aqui, ó. A mínima desse candle. E aqui, olha só pra você ver, ó, eu já tinha até notado, esse candle aqui ainda pode subir, mano. Se ele subir, ele vai me estopar lá, olhando o gráfico maior. Mas vamos ver. Então, ó, ele deixou a mínima desse candle aqui. Vamos colocar no catador de candle aqui, ó. Candle 6 aqui, ó, do dia 7 de janeiro. Candle 6 do dia 7 de janeiro. Quando ele trabalhou esse último candle aqui, ó, o candle 10 aqui, ó, ele abriu e fechou aqui abaixo, beleza. Quando ele voltou no primeiro candle aqui, ó, do dia 8 de janeiro, ele já fez uma negação. Quando ele testou para baixo, já era, já podia ter comprado para buscar a máxima aqui, ó. E aí se você coloca nos 5 minutos, ele vai dar muito mais ponto. Gráfico limpo. Deixa eu voltar lá. Aqui, eu tenho aqui, beleza. Então ele quebrou a estrutura aqui, quebrou aqui, ó. Vamos ver o que eu tenho aqui agora. Ó, eu tenho essa mínima e tenho essa máxima. Região dos 50%, ó, eu estou numa região de briga aqui, ó. Entendeu? Porque ele veio, ele já ganhou. E ainda por cima, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho essa mínima aqui, ó. Entendeu? Que serviu de suporte. Agora o que ele pode fazer? Ele pode querer voltar onde? No 50%. Ele veio e voltou no 50%. Só que agora também, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho esse 50%. Que se olhar lá nos 5 minutos, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? É questão do que é só de análise. Vamos voltar lá no 60. Por quê? É questão das estruturas. Aqui ele já foi, já não passou, já parou aqui, ó, né, no topinho aqui, ó. Agora se olhar o 60, eu tenho esse candle verde atrás do candle vermelho aqui, ó. Entendeu? Ele fez um falso rompimento. Então a probabilidade dele é voltar no 50%. Então ele já voltou no 50%, subiu, mas está no 50% do que? Ele anda de 50 em 50, mano, dessa pernada aqui, ó. Ele tá nessa pernada aqui, eu tenho esse 50 aqui, ó. Tem esse 50 aqui. Agora quer dizer o que? Se ele quiser subir, ele vai ter que fazer o que? O novo 50 para ele poder subir. Entendeu? Ele pode querer fazer aqui, nem chegar no 50, né? Ele pode fazer essa estruturinha aqui, ó, de alta e querer subir. Porque ele já tá vindo de uma região aqui de suporte, aqui, né, de um fundinho aqui, de um suporte, tanto aqui como aqui, ó, tanto esse como esse aqui, mas eu já fico olhando sempre a primeira pernada. Então aqui, ó, é o que eu, é isso aqui, ó, se ele quiser, é isso que eu calculei, entendeu? Ou se não, ele pode vir e daqui ele pode querer só daqui voltar, né? Querer voltar e romper. Então olhando pelos 60 você já consegue ter uma noção lá nos 5 minutos o que pode acontecer. Vamos voltar lá nos 5 minutos no contador de candle. Olha lá. Ele fez uma estrutura aqui, não subiu. Esse candle aqui ainda, pra você ver,
ele pode testar aqui e querer subir, né? Mas se ele fechar aqui embaixo, ele vai confirmar a minha negação. E vai confirmar a negação aqui também, ó. Vai ter duas negações aqui se ele fechar embaixo. Então é um risco aceitável para mim correr. Por isso que é o gerenciamento, entendeu? Gerenciamento de risco. Você vai entrar numa operação dessa, o stop tem que estar lá em cima, você vai calcular se vai compensar ou não. Então tudo aqui já me traz o indício. Vamos ver no 15 minutos. Só que daí eu falo, ó, que nem eu analiso ali pelo gráfico maior de 60 para me ver como é que tá a força, entendeu? Para depois eu passar por 5 minutos e tomar a minha decisão. Só que todas as minhas tomadas de decisão é pelos 5 minutos, entendeu? Eu tomo pelos 5 minutos. Se tiver muito ruim para mim tentar ver, eu entro no gráfico do 15 minutos, entendeu? Para mim, para poder ter, né, uma noção. E olha aqui para vocês verem, ó, olha só, galera, como é que é o negócio, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele não trabalhou aqui embaixo, parou aqui, ó, ele fez uma negação aqui, ó. Quando ele voltou, ele fez uma negação de rompimento. Só que aqui ele já deu esse alvo. Ele já deu esse alvo aqui, ó. E daí eu tenho que essa máxima e tenho essa mínima. A região dos 50%, ele fez o pullback e subiu. Parou aonde? No candle do gatilho aqui, ó. Parou no candle do gatilho. Vamos colocar nos 5 minutos ali agora. Peraí, vamos colocar no contador de candle. Olha aqui, ó. Como é que nós estamos aqui. Agora nos 5 minutos. Olha o candle do gatilho. Aonde que dá o candle do gatilho? Ó. Justamente nessa região aqui, ó, de resistência. Você vê, ó, toda a informação é válida. Agora do 15 minutos, aonde que está o ponto de negação? Pô, ali, então aí eu vou fazer essas marcações e vou calcular, né? Eu vou calcular, deixa eu tirar esse aqui. Aqui eu tenho ponto de negação aqui, ó, um pouco abaixo ali dos 50%. Ele pode querer voltar aqui no 15 minutos e no 5 eu tenho esse ponto aqui. Não, pra você ver, tudo pode cooperar. Entendeu? Então, quer dizer, ó, vamos deixar aqui, vamos esperar um pouco, vou dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a pouco eu volto, mostrando o stop ou o gain, que o meu alvo está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Daqui a pouco eu já volto. Então, galera, e olhando aqui, ó, se ele romper, aí ó, pra você ver, quer ver, vamos lá no 15 minutos, se eu analisar pelo 15 minutos, ele vai buscar aqui em cima aqui, ó, deixa eu tirar essa linha aqui, ó, ele vai buscar aqui, ó, a máxima desse candle. Por quê? Porque aqui houve uma negação, ele já ganhou 50%, ele está fazendo pullback. Eu tenho aqui essa aqui, ó, porque aqui agora também, ó, se analisar aqui, ele fez uma outra negação aqui, ó, entendeu? Ó, cheio de negação, ó, 15 minutos, 5 minutos, ele fez uma negação, poderia até sair dessa operação aqui, ó. Por quê? Porque ele fez uma negação no 15 minutos. 15 minutos é mais forte do que o 5. Então tem que estar analisando os tempos gráficos. Só que nos 5 minutos, mano, ele não foi nos 50% ainda. Então tem que esperar aqui para ver, ó, se ele vai romper a máxima desse candle aqui, vai fechar acima. Se ele fechar acima, sai fora. Entendeu? Por isso que é bom não se desesperar por enquanto. Entendeu? Ah, não tinha que esperar ele chegar aqui em cima para você sair? Então, fazendo análise do outro tempo gráfico, agora eu consigo identificar o que? Um ponto que ele pode buscar e parar. Entendeu? Ele tem que fechar acima disso aqui, ó, porque daí ele confirma a estrutura de alta também aqui no 5. Ó, ele confirma que o suporte aqui e confirma isso aqui, ó, porque ele já está vindo de uns 50, quer dizer, aqui ele não chegou nos 50, né? Ele ainda tem que vir aqui, ó. Então por isso que tem que ficar esperto, tem que analisar o tempo, beleza, analisou o tempo que você está entrando, depois você tá parado aqui, mas não fica parado, vai lá no 15 minutos, vai no 60, analisa, entendeu? Porque numa dessa ele pode, ó, aqui pode ser o pullback e pode romper, ó, a probabilidade dele romper, apesar que aqui, ó, ele pode buscar os 50% do candle anterior só, do candle 5 e voltar a descer, ó.
entendeu? De repente ele está buscando só aqui, ó, fazendo o pullback. Opa, vamos ver aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uns 5 minutos, ficar esperto ali, não pode dar moleza não. Olha lá, 15 minutos, região dos 50%. Deixa eu dar uma olhada aqui, não. Ó, ele tá brigando aqui nos 50% ainda. Entendeu? Tá meio indefinido, mas ele tem que voltar aqui, mas é o 50% dessa pernada aqui, ó. Entendeu? Então tem que ficar esperto aí. Porque se ele voltar aqui, ele tá voltando no ponto de negação do 15 minutos. Entendeu? Olha lá, porque aqui ele criou um ponto de negação. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui é a negação dos 5 minutos, mas aqui eu tenho a negação do 15. Ó. Ele veio aqui, ó, no candle 4. Ele rompeu aqui no candle 4. Ele criou esse ponto de negação. Então antes dele subir, ele pode voltar aqui, depois daqui fazer suporte para querer subir. Entendeu? Só que aqui eu tenho uma liquidez, ó, e aqui ele já fez a negação. Então ele tem essa probabilidade de chegar até aqui também, ó, e não chegar lá em cima, poder parar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho várias probabilidades que ele pode chegar? Se você olhar no 15 minutos, porque se você está no 15 minutos, você vai entrar por aqui, seu stop tinha que estar aqui embaixo. Então qualquer coisa que você viesse fazer aqui no 15 minutos já estaria descartado, você já não poderia ter entrado, né? Porque já está fora do contexto aqui para você ter entrado em algum lugar aqui. Aqui, por exemplo, se eu fosse entrar aqui agora, daria para entrar comprado aqui, baseado nisso aqui, ó, ele quebrou a estrutura, certo? Voltou, fez uma negação. Não estaria errado de você entrar aqui, entendeu? Mas aí olhando o contexto aqui atrás, ó, ele já testou aqui, ó, o gatilho. Se ele testou o gatilho, ele respeitou aqui, ó, ele pode até querer voltar aqui, ó, mas a probabilidade dele voltar aqui, ó, pelo menos testar aqui testar essa regiãozinha aqui. Vamos ver aqui, 5 minutos. Esse aqui, o que dá isso aqui? Ah, tinha uma linha a mais ali. Então tá aqui, ó, tem essa negação, tem essa liquidez aqui, ó, pavio liquidez, e depois tem essa liquidez aqui no fundo. Então tá lá. Olha lá, vamos esperar. Se ele romper ali, eu já tô ligado que ele vai buscar lá em cima. Então se ele fechar aqui acima, eu posso tentar fazer aí uma operação baseada no 15 minutos, né? E mesmo assim ainda é arriscado. E mesmo aqui ainda é arriscado ainda fazer operação nessa negação. Ó, para você ver aqui, a negação dos 5 minutos não está batendo com o 15. Aqui embaixo já bate, ó, porque houve uma negação no 5 aqui e houve a negação no 15 aqui. E aqui pode ser o pullback, aqui, ó. Aqui eu tenho outra. Ó, tem essa FIBA aqui que tá na briga ali, vamos. Então se você basear só num tempo gráfico, vai ficar bem mais fácil para você ver, senão acontece muita coisa. Tem negação no 15, tem negação no 5, de repente no 60, porque se ele foi até lá em cima e não ganhou, ele pode voltar a corrigir. Vamos ver lá no 60 agora. Deixa eu tirar isso aqui, deixar no gráfico limpo. Olha lá, no 60, olha o que ele fez aqui. E esse aqui ainda pode subir? Pode, porque ele já veio na mínima aqui, ó, ganhou 50, então ele pode testar para baixo e querer subir. Mas eu não estou acreditando não. Por isso que eu vendi. Então eu vendi para correr esse risco. Então é isso aí, galera. Estamos aqui, ó, vamos esperar aqui. Que vamos ver aqui, dependendo eu deixo aqui embaixo, ou dependendo eu saio aqui mesmo. Aqui ó, ponto de negação. Aqui foi uma negação do 20, foi uma negação do 15 e do 5, né? Então aqui eu tenho ponto de negação. Ponto de negação. Entendeu, galera? Esses vídeos aqui que eu faço é mais para poder mostrar
a forma que eu opero, a forma que eu analiso o gráfico, né? Baseado nessas informações, eu tento entender para onde o gráfico vai, né? Para onde ele vai. E aqui já teve a confirmação, ó. Aqui, ó, já teve uma confirmação. Aqui foi um falso rompimento. Aqui agora foi uma negação, ó. Agora já era. Aqui já dá para bater de novo, porque confirmou essa negação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha tirado aqui, ó. Se ele passar aqui para baixo, aqui ele já negou. Não, negou não, né? Ele já negou que se ele voltou da negação, né? Ele negou aqui e voltou, né? Isso aí. Ele foi e voltou. Então se ele fechar abaixo aqui desse ponto, ele vai confirmar aqui para nós e vai quebrar a estrutura aqui, ó. Entendeu? Ele tentou ir, não conseguiu, tá voltando. A não ser que esse aqui vá com tudo, né? Tudo é possível aqui, mas então eu já gosto de analisar um gráfico só, para ficar mais simplificado, né? Então ele tá ali, ó. Porque se ele parou aqui, ó, fez um falso rompimento, vamos colocar ali o volume, vamos pôr a seta aqui, ó, para nós ver aqui, ó. Ele violinou aqui, ó. Ah, é esse ponto que tá faltando, tá sentindo falta aqui, ó. O ponto de negação aqui, ó. Outro ponto de negação. Deixa eu colocar ali em cima ali. Ele pode querer voltar aqui de novo, que eu falei, no 15 minutos ele tá para alta, mas nos 5 minutos ele não veio nos 50%. E no 60 minutos também ele já ganhou ali, né? Mas vamos esperar para ver se ele vai fazer estrutura de alta. E olha aqui, agora eu tenho esse outro volume aqui, ó. Cadê o imã? Ó, tem esse volume crescendo aqui, ó, mas não rompeu nada. Então eu tenho que ficar esperto. Entendeu? Mas eu acredito ainda que ele... Tem esse gatilho. Vamos ver o 15, como é que tá o 15. Olha lá. No 15 houve uma negação. Aqui não teve uma quebra de estrutura, então no 15 eu tive uma quebra de estrutura e estou em alta. Então ele pode chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Só que aqui também serve como resistência, aqui serve como resistência. Então, se eu analisar pelos 5, né, então vamos esperar. Eu tenho esse rompimento aqui, ó, onde ele parou, tem o Ken do gatilho que ele testou e parou. Mas no 15 minutos e até que no 5, né, ele quebrou a estrutura, ele está em alta. Então aqui poderia ter entrado, feito essa maior risco, sabendo que ele tem que voltar para 50%, eu não correria esse risco não. Então vou dar uma pausa aqui e já volto. Já está um pouco grande, né? Mas espero que possa estar ajudando aí. Vamos dar uma pausa aqui e nós já volta. Olha lá, galera, voltando aqui, ó. Já são 5h26. Quantas horas nós ficamos aqui, ó, enroscado aqui, ó, mais a leitura. Vamos tirar aqui esse volume financeiro aqui, ó. Vamos tampar aqui a boleta e vamos embora. Vamos tirar aqui. Então vamos lá, houve a negação aqui, a negação primeiro lá em cima, depois a negação aqui embaixo. Ele trabalhou, fez uma negação aqui. Aqui também, ó, ele fez uma negação, porém já está vindo, né? Ele já está vindo de um rompimento, ele está vindo de um ponto de negação, onde ele testou esse ponto. Esse candle aqui 45 me serve como um candle de referência, que uma possível reversão do movimento. Quando ele fez aqui essa estrutura de baixo e quebrou a estrutura aqui, depois ele voltou aqui para cima, testou o rompimento de novo, parou no candle gatilho aqui, ó. A tendência dele é voltar para essas regiões, nos 50%, porque ele foi até lá em cima, ó. Ele veio aqui, ó, no pullback aqui, ó, nesse pullback aqui que serviu de topo, serviu aqui no caso de resistência. Aí eu tenho essa FIBO, que no caso poderia ser essa, né?
Aqui, ó, região dos 50%. Ele já está no 50% aqui, ó. Ó, região dos 50%. Tem essa liquidez e tem o ponto de negação aqui, que é lá do gráfico de 15 minutos. Vamos colocar lá no 15 minutos. Olha lá. Ponto de negação, e agora ele já me confirmou mais ainda uma estrutura de baixa, ó. Ele veio, tentou subir, não conseguiu, fez o pullback e quebrou. Olha lá, fazendo uma estrutura de baixa. Então, ó, a tendência dele é vir para cá. Já são 17h28. Entendeu? Meu alvo tá aqui embaixo, aqui, ó, no ponto de negação. Já tá aqui, ó. Mas como ele tá demorando demais, né? Eu baixei um pouco ele, mas está demorando demais, seria aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Só passei hoje para mostrar essas marcações. Aí alguma leitura aí, espero poder ter ajudado. E como, né, como recorrente aí no canal, mais um dia positivo. Baseado no que? Nas informações de negação. Simplesinho. Entendeu? Ele trabalhou aqui em cima, tem essa máxima aqui. Ah, e um detalhe que vai fazer toda a diferença, hein, galera? Ó, anota esse detalhe aí que vai fazer a diferença. Essa última pernada aqui, ó. Tá vendo? Essa última pernada aqui. Então, beleza, eu tô de olho nessa última pernada aqui. Aí, nesse intermediário, eu tenho essa máxima aqui. Então, você vai ficar de olho na última máxima, né? Na último topo. Porque a partir do momento que ele rompeu aqui, isso aqui virou um topo. Então eu tenho esse último topo. Aqui também eu tenho um topo. Só que eu tô de olho aqui, ó, no primeiro. Então se ele chegou no segundo topo lá, ele deu alvo em algum topo e voltou e fez a negação. Essa negação para mim é mais forte, porque ele chegou em um alvo. É a mesma coisa aqui, ó. Ele veio, ele rompeu, beleza. A hora que ele voltou aqui, ó, ele foi lá, violinou um alvo. Ó, ele violinou um alvo, um ponto de negação. Quando ele desceu aqui, ó, e fechou aqui abaixo, ele já me confirmou que teve uma negação. Então ele vai vir nos 50%. Aí eu tenho essa FIBA aqui, ó, região dos 50%. Pode não chegar hoje. E ainda dá tempo, né? Mas amanhã eu acredito que essa regiãozinha aqui, ó, vai ser uma região que ele pode vir aqui, ó, e depois voltar a subir. Entendeu? Para amanhã. Por que que eu acredito nisso? Apesar que se ele respeitar, né? Agora, esse ponto de negação aqui do 15, ó. Essa regiãozinha aqui, né? Porque aqui eu tenho liquidez, ó. Então, de repente, se ele passar a batida aqui, ó. Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Porque ainda eu tô em alta. Entendeu? Aqui eu tô em baixa, né? Aqui eu tô em baixa. Então, beleza. Tá confirmando a baixa. Só que ele quebrou essa estrutura aqui, ó. Para ele dar continuidade, ele tem que quebrar esse fundo aqui, né? Ou 50%. Agora ele quebra os 50%, que nem ele tá vindo aqui, ó. Ele vem, depois faz um pullback e depois ele volta a cair para buscar esse fundo aqui. Caso ele parar aqui, caso ele parar nessa região, né, e quebrar alguma estrutura que nem essa aqui, ganhar os 50%, fizer isso, ó, daí ele vai buscar lá em cima, lá. Vai buscar esse alvo aqui em cima aqui, ó. Então para amanhã tem essas duas probabilidades, né? Dependendo hoje também, né? Porque até a tarde ainda ele pode rasgar aqui para baixo. E aí mais um dia lá. Até vou esperar um pouco aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui para esperar um pouquinho. E vamos deixar o nosso alvo mais aqui, não. Pelo menos ponto de negação aqui, ó. Olha lá agora aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Olha lá, houve um rompimento aqui, ó. Entendeu? Houve um rompimento. Ele validou aqui como topo. Como eu já estou bem lá embaixo, eu posso abaixar aqui, ó. Ó, tô no lucro, tô no lucro. Olha lá, se ele estopar ali, eu tô no lucro. Entendeu? Então, quer dizer que as primeiras tomadas de decisão do dia é o que você vai colocar em risco, né, no seu capital. Por isso que é bom, às vezes, não entrar em todas as operações, analisar, mesmo que você entra poucas vezes, mas você analisa, porque se entrou certo, você tem uma gordura. Na segunda vez você vai entrar diminuindo o seu risco. Beleza, você foi bem sucedido. Na terceira vez, pô, você já está com maior. Poderia ter aumentado o contrato aqui, ó, quando ele voltou. Até que eu falei, ó, se ele fechar vai para baixo, dá para aumentar o contrato. Ó. Nesse candle 100 aqui, ó.
daria para mim poder aumentar mais aqui, não sei não, até aqui em cima aqui, ó, nesse candle aqui, ó, 100, 99, 98 aqui, ó, daria para mim colocar mais contrato nele aqui, ó, mas para reforçar o operacional, estamos aqui, ó, entendeu? Por quê? Porque ele já foi lá, ele foi lá em cima, não conseguiu ultrapassar, fez a negação, ele tem de voltar aos 50%, porque houve uma quebra de estrutura. Aqui em cima houve uma quebra de estrutura aqui embaixo. Quebrou a estrutura aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele quebrou esse topo aqui, quebrou a estrutura. Ele veio e deixou esse fundo aqui. Quando ele passou aqui, ó, ele quebrou a estrutura. Então eu vou ter a Fibonacci. Máxima e mínima. Olha lá. Região dos 50%. O que eu tenho aqui, ó? Tem essa liquidez. Tem o ponto de negação do 15, tem o ponto de negação do 5. Galera, estamos aí, ó. 2026, hein? Rumo a virada de chave, hein, galera? Só essa dica aí, né, desse operacional que eu faço, aí juntando com mais o conhecimento que vocês têm, já dá para arrebentar, hein? Que nem eu falo, não precisa operar muito, é só analisar, entendeu? Você vai fazendo a sua análise, quando bater tudo, tiver tudo certinho, mano, aí é hora de tomar a decisão aí. Esperar um pouquinho para ver se chega aqui e já volta. Agora aqui, galera, ó, ele tá fazendo esse candle aqui, ó, esse candle de compra aqui, ó. Então se fosse operar aqui, ó, no candle a candle, né, eu teria essa FIBA aqui, ó, que ele veio e respeitou 50, poderia bater aqui, ó, né, mas ainda é um risco, tem que esperar ele terminar, né? Se ele termina violinando aqui, o próximo violina para cima, aí bate na venda e stop aqui em cima. Por enquanto ele está testando, né, testando o rompimento aqui. E é isso aí, galera, tudo que eu faço aqui é baseado nessa leitura apenas. Leitura simples e nada é 100%, né? A gente não é melhor, nada, né? Nada é 100%. Às vezes é que nem eu falo, para não confundir muito, não fica olhando muitos tempos gráficos diferentes. Eu olho os dois aqui, né? Os 60 e os 5. Apesar que quando tá muito ruído, daí eu vou lá no 15 para tentar achar alguma coisa, que nem aqui, ó. Poxa, eu poderia comprar, ele quebrou a estrutura, ele veio, tá buscando 50, né? Para fazer a correção. Então poderia ter comprado aqui, nessa negação aqui, ó, entendeu? Então tem que ficar ligeiro, porque ele quebrou a estrutura, quebrou de novo, tá tentando subir, mas ele parou numa resistência lá. Até mesmo aqui, ó, tem um topinho aqui atrás, ó. Olha lá, olha o topinho aqui, ó. E olha aqui pra você ver, ó, ele trabalhou aqui em cima, aqui, chegou lá também naquele topo. Tem esse topinho, todos esses topinhos servem como ponto de parada, entendeu? Como suporte, resistência. Então tem que ficar de olho. Mas eu particularmente gosto mais do gráfico de 5 minutos. Só o gráfico de 5 minutos, sem nada. Às vezes eu coloco o contador de candle aqui, até mesmo eu falo, né? Até me atrapalha, porque eu gosto assim, ó, de gráfico limpo, sem nada. Deixa eu tirar essa seta aqui também. Que foi aonde que ele quebrou a estrutura. Pode ser aqui também eu tenho, além desse ponto aqui, né, dessa mínima, eu também tenho essa mínima aqui, ó, esse fundo aqui, ó, tem esses dois, esse fundo e tenho esse, e também tem esse rompimento aqui, ó, da quebra da estrutura, que pode servir que de um suporte. Não, apesar que agora já testou e vai subir, né, mas pode ser que pare aqui também, ó, então tem que acompanhar esses alvos aí. Agora não sei se esse candle aqui é o comprador, deixa eu dar um zoom aqui para dar uma olhada nele, que se foi a quebra de estrutura foi aqui. Então tá aí, ele está mostrando fraqueza para subir, mas ainda não fechou, né? Não acabou o tempo aqui ainda. Então temos que aguardar ele aí, porque senão depois ele testa para cima. E aí ele tô acima dessa máxima aqui, ó, mas
como ele rompeu aqui, o topo válido é esse aqui, ó. É a máxima desse candle aqui, ó, do candle 103. Então eu tô acima da máxima do 104. Porque se ele fecha aqui acima, aí ele faz uma negação de rompimento. Pô, ele já está no alvo aqui, ó. Ele já está no fundo, fazendo uma negação, daí já era a hora de eu sair, porque daí ele vai vir buscar aqui em cima. Mesmo aqui ele pode parar e voltar a descer, mas se ele fecha aqui em cima o candle, já era, acabou a operação. Porque daí ele pode enroscar aqui só amanhã e voltar. Então vamos aguardar ali 27, esperar esse candle aí. Vamos ver o que ele vai fazer para não encerrar. De repente ele pode voltar lá, violinar só e voltar a descer também, né? Por isso que... Mas pelo jeito ele só vai testar o rompimento ali e já vai descer. E tem esse candle gatilho aqui também, né? Ó. Esses dois que é um candle gatilho, ó. Entendeu? Esse aqui talvez teste para cima e volte. Ou volta direto, né? Dá uma pausa aqui, nós já volta. Olha lá. Ele tá vindo e pode até testar aqui, ó. Se ele fecha aqui, ele faz uma negação, mas aí o que acontece? E se ele fecha acima, ele quebra a estrutura. Aí ele pode voltar aqui no ponto, ó, porque aqui, daí se ele fechar aqui, ele faz a negação de rompimento. Entendeu? Depois ele pode voltar a testar o ponto para voltar a subir. Porque ele já está aqui também numa região de 50%. Quer ver? Deixa eu dar colocar uma fibra aqui. Vou colocar uma fibra cor diferente aqui para destacar. Nem foi. Vou colocar um amarelo aqui mesmo. Amarelão aqui. Olha lá. Ó, essas três linhas, essa região aqui serve como a região de 50%. Eu estou acreditando que ele vai voltar aqui. Porém aqui, ó, já tem esse fundo aqui, ó, e também tem esse aqui, ó. Entendeu? Que pode servir de suporte, ó. Ele fez um falso rompimento no suporte. Então ele tem que romper aqui a máxima desse candle 113 para ele quebrar a estrutura. Aí eu tenho uma quebra de estrutura, até onde ele pode chegar. Vamos tirar isso aqui, ó. Olha lá, região dos 50%, entendeu? Aí o stop está aqui atrás, de repente ele só vem aqui, violino e volta. Vamos deixar ali um amarelinho, tirar isso aqui para enxergar melhor ali, ó. Olha lá, se ele quebrar aqui, eu estou numa região de 50% aqui, ó. Entendeu? Então é esperar um pouco para ver o que vai acontecer aqui. Agora se ele volta, já era. Entendeu? O próximo testa e tende a descer. Dois minutos aí eu já volto. Aí galera, ó, o que aconteceu aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, ele já fez uma negação aqui, ó. Porém esse candle aqui já deu alvo aqui, ó. E ele já veio nos 50%. Por quê? Quebra de estrutura com quebra de estrutura. Quebrou a estrutura aqui, ó, e quebrou a estrutura aqui. Certo? Então, duas quebras de estrutura eu tenho aqui. Como ele fez a negação, o primeiro alvo da negação é 50%. Então aqui, ó, ele já deu alvo. Porém, eu tô nessa baixa aqui, ó. Ele pode vir aqui e voltar. Tem esse aqui no gatilho também e pode testar o ponto de negação. Então ele pode vir aqui, ó. Eu espero que ele volte e ganhe esse fecha abaixo aqui, ó. Porque daí ainda eu posso arrastar o meu alvo aqui para... Apesar que agora ainda já dá, né? Ó, se ele voltar e me tirar da operação, ó. Entendeu? Mas tá tudo calculado. Eu quero que ele venha aqui, ó, e feche abaixo aqui, ó. De preferência abaixo desse candle aqui. Da máxima desse candle gatilho aqui, ó. Que aqui ele pode só testar o ponto de negação e voltar a subir. Ó, então tem que ficar esperto aqui. Mas eu tenho liquidez aqui, né? Então, só que aqui eu já tô num fundo aqui também. Tô aqui numa região que pode servir de suporte.
Tá vendo? Ele vem aqui, não testou, mas ele pode ainda subir. Porque aqui praticamente, né, vamos dizer, como ele rompeu aqui, fez um topo, então ele veio aqui, tá fazendo o que aqui, ó, um falso rompimento. Então ele está fazendo um falso rompimento no topo. Se ele me fecha aqui abaixo, ele faz um falso rompimento no topo. Então praticamente não é um topo duplo ainda, né? Porque dessa pernada aqui ele precisa romper isso aqui para validar isso como um topo. Mas a gente caracteriza como um topo duplo, né? Então vamos ver se ele vai fechar abaixo aqui. Agora aqui, ó, ele fez a negação, está testando o ponto de negação. Se ele testa e volta e fecha aqui em cima, ele está mostrando fraqueza, então ele tem que fechar abaixo aqui, ó, de preferência desse gatilho aqui, né? Mas vamos observar só o ponto de negação aqui, ó. Então agora se ele voltar para cima da máxima do candle 113, eu já saio fora, por mais que ele, né, tem que esperar o candle terminar, né? Vamos ver, ó, tá terminando aqui, ó, 17 segundos aqui, ó. Aí eu tô lá, eu poderia acrescentar mais contrato ainda, entendeu? Porque eu tenho opção de acrescentar mais contrato. Se ele me fechar aqui abaixo, me dá outra garantia ainda, entendeu? De eu poder acrescentar mais contrato. Olha lá, fechou aqui agora, a não ser que esse venha aqui e rompa tudo, né? Então esperar ele testar aqui pra cima e voltar, porque como ele já veio nos 50%, então ele tá fazendo isso aqui, ó, ele veio nos 50 para ele voltar a cair, entendeu? Poderia até acrescentar mais 5 ali, ó, quer ver, ó, que não vai fazer tanta diferença, ó. Vamos acrescentar mais 5 ali, ó, olha lá, já tá bem no meu limite ali, ó, entendeu? Se ele tirar eu aqui, fazer o que? Paciência, mas tô com 5 ali, ó. Deixei muito próximo, mas tudo bem. Entendeu? Ah, daí tem que estar ligeiro. Porque de repente ele pode voltar se sair no 0 a 0. Mas não acredito não. Agora ele já voltou aqui para baixo. Que é o ponto de negação do 15 minutos. Vamos ver para onde ele vai. Ainda dava para colocar mais 5 aqui, ó. Ele me tirou, né? Mas eu vou ficar com 5 só, mas dava para tirar, porque a probabilidade dele é fazer isso. Ele rompeu o fundo, vim buscar esse fundo aqui, ó. Então se eu colocasse mais 5, sairia com 5 aqui. Também já falta 5 para 6 da tarde, também, né, já está quase finalizando ainda que ele desça mais um pouco, pare aí, mas já está no final da tarde e vai acabar enroscando muito. Enroscando muito, enroscou aqui, né, ficou enroscando aqui, ó. Então pode ver, ó, ele tá vindo aqui, ó, nisso aqui, ele pode vir aqui, ó, parar nesse suporte e depois voltar a subir, entendeu? Então é isso aí, galera, ó, já vou encerrar o vídeo por aqui. Tá, então fica aí de olho no gráfico aí que provavelmente vai acontecer isso. Eu tenho essa liquidez aqui, ó. Eu tenho essa liquidez, ó, tem essa outra aqui, ó. Entendeu? Que ele pode vir. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos
Vamos ver a análise para amanhã aqui. Então eu tenho esse daqui, né, que ele pode vir, tenho essa liquidez, ó, esse ponto aqui, esse aqui, essas liquidez aqui, ó, tá cheio de liquidez aqui, ó. Porém também tem essa liquidez aqui em cima. Gráfico de 60 minutos. Deixa eu pegar o gráfico limpo aqui, ó. Ah, aqui ele já quebrou, já fez um rompimento aqui, ó. De repente ele pode voltar a testar aqui, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Tem essa linha de tendência aqui. Aqui não dá nada. Ó, ele testou aqui, ele pode voltar aqui, ó, e tá bem na linha aqui, ó. De repente ele vai voltar ali, ó. Ó, pode voltar lá e querer me tirar, né? Talvez, né? Será que ele já ganhou o rompimento ali? Cadê o 60? Ó, embaixo aqui também, eu tenho essa liquidez aqui embaixo, aqui, ó. Olhando agora o gráfico aqui, ó, desse lado aqui, já dá uma melhorada para ver, ó. Ele veio e fez o rompimento. Ah, aqui, ó. Ele trabalhou aqui, ó, ele fez uma negação aqui também, ó. Então esse aqui, ó, pode ser um ponto de negação, ó. Entendeu? Se ele passar, ele vem buscar essa liquidez, porque ele trabalhou aqui embaixo, ó. Ele trabalhou, mas deixou essa mínima que ele não rompeu. Então, ele teria que buscar o que? Essa máxima aqui, ó, pelo menos. Entendeu? Por isso que eu estou acreditando que ele pode chegar aqui e querer subir. Aí eu tenho essa máxima, que dá justamente, tem esse pequeno gatilho aqui. Se olhar no SMC, eu tenho essa máxima, essa mínima, que ele já testou aqui, ó. Ele já testou aqui, tentou ir, subiu. Então eu tenho esses pontos que eu acho importante. Aqui ele já... Ó, ele já fez o pullback, fez uma quebra de estrutura micro, mas aqui, né, e por isso que estava na venda, ó. Tenho esse 50% aqui, ó. Vamos lá no 5. Olha lá, tem essa região de 50%. Ah, com gráfico limpo já é uma maravilha, né? Tem essa liquidez que ele pode vir pegar, talvez ele vai me tirar, se ele me tirar eu já encerrei. E também tem aqui, ó. Por isso que eu falo, aqui pode servir de suporte. Se ele quebrou a estrutura aqui, ele veio buscar os 50%. Quer ver, ó? Aqui houve a quebra da estrutura, certo? Então tem a mínima, a máxima, a região dos 50%. A probabilidade desse cara é subir agora. Vou encerrar essa operação aqui. Ó, vou fazer um scalpinho rápido aqui, ó. A probabilidade dele é passar isso aqui, ó. Apesar que ele pode violinar aqui só e descer. Se ele passar daqui eu saio fora. Mas a probabilidade dele era subir agora, porque ele quebrou a estrutura e buscou 50%. Ó. Quebrou essa estrutura aqui. Ó, a não ser que ele pare aqui, né, ó. Mas aqui ele fez isso. Ó, ele desceu, quebrou a estrutura, veio buscar os 50% para ele subir. Aí ele pode testar o rompimento aqui. Daí também eu tenho essa fibra maior aqui, ó, que os 50% também, entendeu? Ó, de repente ele só vem aqui, ó, só para querer manipular e depois querer voltar. Então, ó, espero que esse candle aqui me rompa, senão a gente fica no vácuo aqui. Entendeu como às vezes não é difícil interpretar o gráfico? E ainda por cima ele voltou para cima da negação, ó. Olha só.
Ele fez a negação, parou aqui ó, no suporte, ele testou o ponto de negação e ganhou, confirmou que ele ia descer, porém isso aqui ó, fez um falso rompimento, então ele confirmou essa negação para mim, que ele vai voltar a subir. Agora ele tem que romper aqui ó, ele pode chegar até lá em cima, mas ele vai superar essa máxima aqui, porque no caso era a máxima desse candle aqui, né? Porém, que ele já veio aqui, já viu, já fechou acima aqui, então espero que ele venha aqui. Agora se ele fechar aqui e voltar abaixo, o próximo ainda pode subir. Olha lá, agora se ele vem e volta abaixo aqui desse aqui no gatilho, daí já era, daí acabou a operação de... acabou meu scalp. Esperar aqui, daqui a pouco já vai encerrar. Olha aqui ó, máxima, ele deixou essa mínima, veio no 50%, veio nesse 50%, ele pode parar no 50% e voltar a cair, ou daqui ele quebrar, se ele quebrar ele vai lá em cima, entendeu? Porque aqui ele já quebrou a estrutura e ele está no 50%, né? Porque se ele quebrou a estrutura aqui, a região de 50% é o alvo primeiro. Então ele tinha que fazer isso, pela lógica do preço, né? Eu estou seguindo a lógica do preço agora. Ele veio no 50, fez um novo 50, ele tem que subir. A não ser que ele feche abaixo aqui do ponto de negação de novo. Entendeu? Daí ele vai quebrar essa estrutura aqui, ó. Se ele fechar abaixo dessa mínima desse candle aqui. Aí ele quebra a estrutura de novo, daí ele vai despencar. Ao contrário, pelo menos para cá ele tem que vir. Relógio lá 18:10, no meu relógio aqui no PC tá 18:03, no relógio aqui da plataforma aqui tá 18:11. E aí galera, qual relógio tá certo? Vamos ver se nós sai no, se nós bate esses 40 pila aqui, ou o que vai acontecer aqui. Vamos esperar dar 6:15 lá, 6:11, acho que é porque conta de 5 em 5 lá. E aqui tá 12, depois fizer 15 vai mudar lá, acho que é isso mesmo. Então vamos lá, pra você ver, sobreviver no scalp. No scalp também, né, é coisa não é tão difícil, mas também não pode fazer muita operação, né? Porque senão acaba tudo confundindo, ficando confuso muitas vezes. Então, no máximo uns 2, 3 scalp aí bem feito aí, ó, já era. Não pode ter medo de tomar o stop, porque o stop é o que vai te ajudar a se manter no mercado aí vivo, né? Que é o limite, né? É o limite. Aonde seria o stop dessa operação aqui? Eu calcularia, se ele passar daqui eu saio fora, né? Pela gordura que eu tenho. Então por isso que eu fiz isso aqui, não ia nem compensar, mas como já está terminando aqui o tempo aqui, né? Eu só fiz isso porque por causa dessa leitura aqui, ó. Apesar que ele pode parar no 50, né? Então tem o que é do gatilho. Já voltou aqui para cima, da máxima aqui, tá testando os 50% que dessa pernadinha aqui, ó, tá entendendo, ó, ele vem, testa e sobe, essa é a probabilidade, a não ser que ele quebrar, né, os 50%, ó, tem que fazer isso, pode ser esse mesmo candle ou pode ser o outro, né, apesar que já vai acabar o tempo aqui, então... Então para amanhã pode ser que volte a subir, né? Pode ser. Porque ele já está aqui ó, numa região de suporte, apesar que ele não chegou no 50. Então tem essa liquidez para ele pegar ainda. Houve um imbalance aqui, ó. Pode ser que ele volte aqui, ó, e venha testar aquele ponto de negação aqui, ó. Do 15 minutos, né? Do 15 minutos já é aqui em cima aqui, ó.
14. 8 e 14, 16 e 14. Olha, já foi lá, já tava com 20, ó, quase chegou lá na máxima, quase. De repente hoje ele não chega ainda, hein? Vou esperar dar 15 ali, eu vou encerrar aqui, para não ficar posicionado em 45. 10 segundos. Ah, galera, pegou nossos 40 ali, ó, bem na hora que eu encerrar. Então é isso aí, galera. Aí você está pela primeira vez, seja bem-vindo aí ao canal Discreto na Bolsa de Valores. Mais um dia aí, ó, positivo, com a leitura. Uma leitura simples, né, que eu sempre faço aí em todos os vídeos. A leitura, a base é você saber para onde ele vai, o preço vai. Você sabendo para onde o preço vai, aí vai de você fazer um scalp ou alongar a operação, entendeu? Eu acredito que dá para fazer os dois, até o swing trade dá para fazer. Swing trade, gráfico semanal, olha só que maravilha. Eu tô me baseando aqui para ficar no swing trade um pouco, porque é uma operação só que você faz e tá top. Ele veio aqui, ó, beleza, eu tenho o que? Eu tenho esse rompimento aqui, ó, esse último rompimento aqui. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó, semanal, tô no semanal. Aí ele fez esse rompimento, beleza, ele veio aqui, ó, fez uma estruturinha, apesar que ele tá aqui ainda, ó, ele tá aqui, quebrou a estrutura. Tenho esse, ó, região dos 50%, ele voltou lá para cima. Porém, eu tô de olho naquele rompimento lá, porque o rompimento verdadeiro é esse aqui ainda. A partir do momento que ele quebrou a estrutura, veio e quebrou a estrutura de novo. Máxima, mínima, região dos 50%. Olha só que maravilha. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Ele quebrou aqui, ó. Olha só para você ver como é que vale a pena essa leitura aqui, ó. E não precisa fazer muita operação. O que aconteceu aqui, ó? Uma negação. Ele rompeu, trabalhou aqui, negou. Opa, ele negou, deixou essa máxima aqui, ó. E aí quando ele voltou aqui, ó, ele testou o ponto de negação, ó. Ele testou o ponto bem aqui nesse exato momento aqui, ó. Se tivesse entrado aqui no swing trade, opa, vamos ver aqui, ó. Porque se ele negou, ele vai buscar os 50, aqui já é os 50, ele testou para poder subir. Se ele já veio, ele vai buscar o que? O topo. Então, ó, daqui você estaria 2.000 pontos aí, ó, de stop, para você ter pegado 10.000 pontos no swing trade. Entendeu? Então, vai de analisar aí também, né? Essa leitura vale para os dois. Leitura top. Valeu, galera. Brigadão. Deus abençoe você que ficou até aqui, teve essa paciência. Tamo junto, 2026 aí, logo logo estaremos ao vivo de novo, com a produção e tudo mais. E tamo junto, galera. Um abraço.